aula de geografia. Vamos lá, lindinhos e lindinhas da minha vida. Muito bem. Hoje a Pro vai fazer com vocês uma revisão de tudo que nós vimos até agora, tá bom? Do capítulo 9, é claro. Depois dessa primeira atividade avaliativa que nós vimos até agora, nós vamos fazer uma revisão, tá bom? Então todo mundo comigo bem atento. Ali, capítulo 9, página 114. Se você quiser acompanhar a sua apostila, pode acompanhar. Se você quiser só ouvir a Pro, fica só ouvindo, porque a Pro vai passando, tá bom? Não vou falar letrinha, palavrinha por palavrinha aí, tá? Não vou ler, vou conversar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 9, para entender a Terra, página 114 ali. Nesse capítulo 9, nós fomos entendendo mais ou menos o que é o nosso planeta, né? Falando um pouquinho sobre algumas coisas que para a gente entender como começou até onde nós chegamos. Então os mapas, nossa, nós temos hoje o mapa, o planisfério, tudo direitinho, tá, mas como era antigamente até chegar a esse ponto? Então a gente estudou um pouquinho sobre isso. Olha lá, a primeira viagem ao redor do mundo. Então, na antiguidade, pensava-se, os gregos começou ali com os gregos pensando dessa forma, que a Terra era o astro central, né? O centro ali do universo, e que a Lua, o Sol e os outros astros giravam em torno da Terra, tá? Entendia-se também que a Terra era plana, era redonda, mas era plana, tá bom? Assim, ó, plana. E que se um dia as pessoas chegassem a viajar ali pela Terra e fosse até o final dela, cairiam ali num penhasco, tá bom? Porque ela era plana, então viajou na Terra, chegou no seu ponto final, cai de um penhasco porque acabou, certo? Mesmo com esse medo aí que eles tinham, esse pensamento, eles falam, não, vamos viajar para descobrir o que é isso daí, o que é esse planeta. E aí no século ali 16, alguns navegadores corajosos decidiram fazer essa viagem. Como que foi essa viagem oceânica para contornar a Terra? Então foi ali em 1519, a Espanha com 234 marinheiros fez uma expedição a mando de quem mesmo? Isso, Fernão de Magalhães, que acompanhou até um certo ponto, né? Por quê? Porque ele morreu nas Filipinas num combate com os nativos ali. Então quem continuou a viagem foi Sebastião Elcano. E aí foi 3 anos depois, só 18 marinheiros voltaram vivos dessa viagem, tá? A bordo do navio Vitória, que era o navio onde Fernão Magalhães tinha ido primeiro, né? Mas voltaram com Sebastião Elcano porque Fernão de Magalhães morreu. E foram só 18. Então olha a diferença, de 234 para 18 que sobreviveram. E essa foi uma das principais viagens realizadas, porque foi a primeira. E dela foram descobertas muitas coisas, foram feitas muitas descobertas, porque eles não tinham visto ainda. Então daí que surgiram os primeiros mapas, certo? Olha, olhou ali o que aconteceu, como que é a Terra, já percebeu nessa primeira viagem qual que era o contorno, o formato e tudo mais. E aí eles foram construindo a partir disso os primeiros mapas, né? E foram fazendo outras descobertas. Então essa viagem foi muito importante. E nessa mesma época aconteceu o que aqui no Brasil? Nessa época dessa primeira viagem? E isso chegou a alguns navios, alguns navegadores portugueses para quê? O descobrimento do Brasil, tá bom? Então foi nessa mesma época aí, tá? Muito bem. Vamos continuando ali. Ali a gente viu a viagem de Fernão de Magalhães, né? De uma forma mais ampla, por onde ele passou, pelos oceanos, ele passou pelo Atlântico, pelo Índico, pelo Pacífico. Em quais continentes eles estiveram? América do Sul, Oceania, Ásia e África, retornando assim em seguida para a Europa, certo? E eles não tinham mapa nenhum, porque foi a primeira viagem que foi feita. Então eles não tinham noção ali, tá bom? Do que estava pela frente, certo? E a partir dessa viagem é que muitos mapas foram elaborados, né? Olha que legal. E aí a gente chega na parte de uma viagem que foi além da Terra. Então essas viagens oceânicas foram muito importantes para algumas descobertas e a criação dos primeiros mapas ali. Mas, embora elas tenham sido fundamentais, o conhecimento ali do espaço, da superfície da Terra, foi cada vez crescendo mais até chegar no espaço.
Os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, o URSS, eles estavam numa disputa muito grande, tá bom? Por quem fazia os armamentos mais potentes, que tinha mais intensidade, que conseguia acertar numa distância maior e tudo mais. Caso tivesse uma guerra entre esses dois países, certo? Se acontecesse ali essa guerra entre eles, tá? E eles sabiam que o que sairia melhor era aquele país que conhecesse de forma mais profunda o território do outro, certo? Porque daí o que conhecesse melhor poderia atacar, né, o território com mais certeza, porque conhecia. E nisso daí, com base nessas ideias, eles inventaram os satélites e as naves espaciais, tá? Por conta dessa busca por conhecer o território do outro. Então, como que a gente vai conhecer? Do espaço fica melhor. E aí eles criaram as naves espaciais e os satélites para fazer essa busca no território inimigo, tá bom? E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, saiu na frente nessa disputa, porque eles enviaram a primeira viagem para o espaço. Yuri Gagarin viajou em 12 de abril de 1961 pela primeira vez, tá? Que foi quando um ser humano pôde ver a Terra do espaço pela primeira vez. Yuri Gagarin foi a bordo da Vostok I, né? Para circundar a Terra. O que é circundar? Passar ao redor da Terra, tá bom? E aí ele fez essa viagem, ele ficou em órbita, né? No espaço durante 108 minutos e aproximadamente 108 minutos e a uma altura ali de 315 km, a uma velocidade de 28 mil km por hora, olha só. E aí ele constatou e disse na sua famosa frase que a Terra é azul. Muito bem. Então olha só, lá no livro vocês podem ver as imagens e tudo mais. E aí nós pudemos fazer na aula, e vocês fizeram o quê? Essa comparação entre as duas viagens. A viagem de Fernando de Magalhães, que foi oceânica, né? E a de Yuri Gagarin, que foi do espaço. E nós constatamos que Yuri Gagarin, ele conseguiu ver a Terra de uma forma melhor, mas ele conseguiu ter uma visão mais ampla. Por quê? Porque ele viu do espaço, então ele teve uma visão vertical e também oblíqua, né? Sobre tudo ali. Já, oblíqua aqui é na diagonal, né? Assim, ó. Já Fernão de Magalhães só teve uma visão frontal. Ele só viu o que estava na sua frente, o que os seus olhos alcançassem, tá bom? E também podemos perceber que, quando a gente fez essa atividade, que o tempo da viagem também foi diferente. Fernão de Magalhães foi cerca de 3 anos, já Yuri Gagarin foi mais ou menos 108 minutos, né? Então tem muita diferença. Um foi pelo espaço, outro foi pelo oceano. Então um foi em linha reta, o outro foi ao redor. Então tem algumas diferenças entre eles aí, tá? Nós percebemos que Yuri Gagarin conseguiu enxergar melhor porque o Fernão de Magalhães e seus marinheiros podiam ver apenas ter uma visão frontal, né? Até onde os olhos alcançassem, tá? E se Magalhães e Gagarin fizessem um mapa da Terra, qual teria o melhor mapa? É lógico quem? Yuri Gagarin, porque ele teve uma visão mais ampla da Terra, tá? Melhor do que Fernão de Magalhães e seus marinheiros. Daí, nós começamos a falar sobre o planisfério. O que é esse planisfério? É a representação da esfera, né? Da Terra, a esfera terrestre, no papel plano, né? E aí nós vimos que a mais antiga representação do globo terrestre, né, o globo, foi feita pelo cartógrafo alemão Martin Behring, entre os anos de 1490 e 1492. E aí, também o mapa mundi foi criado mais ou menos nesse momento aí, tá bom? E ele foi chamado de planisfério. Planisfério é a esfera no papel plano, tá bom? E aí os
os continentes fizeram a divisão dos continentes, tudo bem direitinho. Mas olha só, pessoal, a gente entendeu ali que a Terra, quando ela é passada para o papel plano, a esfera ali, ela é passada para o papel plano. Quando isso acontece, algumas deformações aparecem, certo? Porque é impossível pegar uma esfera e transformar no papel plano sem ter deformações. É impossível. Lembram que até foi feito ali uma representação na laranja, e a laranja ali no formato de esfera, quando ela teve que passar para o papel plano, ela sofreu cortes para poder encaixar, para poder conseguir que isso fosse possível. Então, da mesma forma aconteceu com o globo terrestre, com a esfera, com a representação da Terra, que é a esfera, no papel plano, que é o planisfério, certo? E aí nós percebemos ali, vocês podem até ver no livro aí na página 119 aqui, ó, olha só, o que mostra aqui? Aqui nós temos a região central. Aqui as deformações acontecem, mas são menores. Olha lá perto dos polos, é muito maior essas deformações. E quando é passado para o planisfério, esses cortes aqui, eles precisam ser o quê? Preenchidos. Por isso que os continentes ficam ampliados, ficam maiores no planisfério. Tá bom? O tamanho amplia, porque eles precisam ser preenchidos, não pode ficar essas lacunas, né? Esses cortes ali, certo? Então a gente conseguiu perceber isso, tá? Então, que mais próximo aos polos a deformação é maior quando é passado da esfera para o planisfério, e no centro ali próximo à linha do Equador as deformações são menores, tá? E foi isso que nós vimos ali na página 120, a gente conversou bastante sobre isso, dessas distorções, dessas deformações provenientes da representação da esfera no papel plano, certo? E aí, se você comparar ali as imagens do planisfério e do globo, quando ela precisa ser recortada para abrir o formato da Terra, quais continentes precisam ser recortados? Quais são os mais recortados ali? E aí a gente viu que eram quais? A América do Norte, olha só, gente, vão vendo essas informações aí. Europa, Ásia e Antártica. Então esses 4 continentes ali, essas 4 partes são as que mais sofrem deformações, tá? Então para repetir, América do Norte, Europa, Ásia e Antártica, tá bom? Os 4. E se as regiões abertas fossem unidas novamente? Se a gente pegasse aquilo que foi aberto, lembra? Quando abre, fica tudo cortadinho e aí eles preenchem essas partes cortadas. Lembra que a Pro explicou para vocês? Vou até mostrar aqui de novo, ó. Eles preenchem essas partes cortadas. E o que acontece com o continente então? Isso! Eles ficam maiores. Então, se fosse voltar para a esfera, esses continentes se mostrariam maiores por conta desse preenchimento que precisam fazer nos cortes, né? Que foram feitos para transformar ele no planisfério. Muito bem, e esses cartógrafos precisavam fazer essa transição da esfera, né, para o papel plano. E para isso a única solução que eles encontraram foi fazer o quê? Uma projeção. O que é essa projeção? É a representação do papel plano, né, do mundo, ali essa representação plana do mundo, ou de parte dele, a partir de linhas horizontais e verticais. Lembra? E aí eles fazem essa representação, uma projeção, tá bom? Porque não é o valor real ali dos tamanhos dos continentes, não, é uma projeção, tá bom? Todo mundo entendeu? E a projeção é feita ali nas linhas, que são as horizontais e verticais. Nós já vamos falar sobre essas linhas daqui a pouco. Muito bem. E nós descobrimos também que a representação mais fiel da Terra é o quê? O globo terrestre, porque é uma esfera ali, né? Tudo certo? Então vamos lá. O Brasil, o nosso país, certo? Na representação ali da Terra, o Brasil, nós vimos que as áreas que ficam próximas aos polos têm mais distorções, e as que ficam nas regiões ali equatorial, que é próximo à linha do Equador, tem menos distorções. O Brasil, olha lá, o Brasil, ele sofre
muitas alterações quando representado no mapa mundi? Não, ele não sofre quase nada de alteração. Por quê? Porque ele está próximo à linha do Equador, então ele está mais na região central. Por isso que as deformações são muito pequenininhas, tá bom? Já nas regiões próximas aos polos, as deformações são maiores, tá? Muito bem, nós falamos do planisfério de Cantino, que ele fez ali no papel plano e alguns lugares ainda não tinham sido descobertos, por isso que os continentes são diferentes, às vezes o tamanho, ou existem continentes que nem aparecem aí, como a Europa, né? Não tá aparecendo ali direito a Ásia ali, porque não foram descobertos ainda. Eles descobriram após essas viagens e expedições, tá bom? Foram descobrindo. Muito bem. Página 123. Coordenadas geográficas. O que são as coordenadas geográficas? Isso são esses conjuntos dessas linhas horizontais e verticais, tá bom? Isso são as coordenadas geográficas, tá? E nós vamos conhecer um pouquinho mais delas, relembrar, que você já sabe. Nós temos a linha do Equador. Vamos lá, a Pro vai apagando e vai colocando aqui para vocês entenderem, tá? Olha só, aqui está nosso planeta, aqui está a linha do Equador, tá? A linha do Equador, ela vai dividir aqui o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Todo mundo conseguiu pensar nisso, lembrar? Conseguiu verificar aí? Muito bem, tá? Então é hemisfério norte e hemisfério sul. E no hemisfério norte, 80% dessas terras aí, elas são emersas, ou seja, ficam fora da água, tá bom? Por isso que é conhecido como hemisfério das terras. E o hemisfério sul apresenta a maior quantidade de água, tá bom? Do que de terras. Muito bem. Além da linha do Equador, nós temos 90 linhas que partem da linha do Equador para o norte, tá bom? E 90 linhas que partem da linha do Equador para o sul. Essas linhas são medidas em graus, ficam assim, ó, do ladinho, no mapa, tá bom? No mapa aí, no planisfério, tá bom? Ficam do ladinho assim, ó, geralmente. Fica bem do ladinho. E elas são, essas linhas aí, elas são chamadas de paralelas. Elas são verticais, são paralelas. E a principal é a linha do Equador. E aí a linha do Equador é a linha 0 grau. E aí para cima dela vai de 0 a 90 graus, até a última aqui, tá bom? E para baixo, para o sul, né? No mapa a gente não fala para cima e para baixo, é norte e sul, né? Então, para o hemisfério sul, vai de 0 até o 90 graus também, tá bom? Essas linhas vão indo assim, ó. Certo? Todo mundo conseguiu compreender, gente? É muito fácil isso daí, tá? A gente já viu, mas a Pro tá relembrando para vocês ficarem assim, super craque. Muito bem. Então, entendemos que nós temos as linhas paralelas, que a principal delas é a linha do Equador. E da linha do Equador, que é 0 grau, até para o norte, vai até 90 graus, tá? E da linha do Equador, que é 0 grau, para o sul, vai até 90 graus, tá bom? São 90 linhas para o norte e 90 linhas para o sul, a partir da linha do Equador, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre os meridianos. Os meridianos. O principal meridiano, ele separa, que é o meridiano de Greenwich, ele separa ali a Terra em hemisfério o quê? Oeste e hemisfério leste. O oeste é o hemisfério ocidental, também conhecido, né? E o leste é o hemisfério oriental, tá bom? Só para relembrar, porque isso aqui vocês já sabem, a Pro já explicou. E aí, aqui nós temos o meridiano de Greenwich. À esquerda do meridiano de Greenwich, a oeste, né? A oeste do meridiano, nós temos 180 linhas. E elas também são medidas em graus e ficam medidas geralmente no planisfério, na parte de cima do mapa, tá bom? Então, vai medindo de 0 grau, que é o meridiano de Greenwich, até 180 a oeste. E de 0 grau no meridiano de Greenwich, que é o principal, para leste, também são 180 linhas medidas em graus.
Gente, mais fácil que isso aí não tem, tá bom? Então, hemisfério oeste, ou hemisfério ocidental, e hemisfério leste ou oriental, tá bom? Meridiano de Greenwich é o principal meridiano, que divide ali de 0 grau a 180 para oeste e 0 grau a 180 para leste. Certo? Muito fácil, tá bom? E aí o que acontece? Essas linhas, e aí eu já vou colocar aqui, ó, norte e sul, essas linhas, a principal aqui, ó, a do Equador, né? Essas linhas aqui no mapa, vocês vão perceber que elas se cruzam, tá bom? No mapa mundi, tá? No planisfério, né? Elas se cruzam e também no globo, elas vão se cruzar. Nesse encontro delas aqui, ó, são pontos específicos na Terra. E esses pontos são endereços, tá bom? É como se fosse um endereço de um lugar específico na Terra, que a gente consegue ver através dessas coordenadas, as linhas paralelas, né, e os meridianos, tá bom? Gente, isso aqui é super fácil, a Pro já vai fazer com vocês para ficar mais claro. Daí, nós temos a latitude e a longitude. A latitude, ela é vista, a referência dela é paralela à linha do Equador, tá bom? Então aqui, ó, a latitude, ela é representada pela linha, são as linhas paralelas à linha do Equador, tá bom? Então aqui, ó, linha do Equador. Todas as linhas paralelas ali, ó, abaixo, né? Abaixo não, para o sul e para o norte, elas representam uma latitude, tá bom? Todo mundo entendeu isso daí? Latitude. E aí, a longitude, e aí essa latitude pode ser de 0 grau a 90 norte ou de 0 grau a 90 sul. E nós temos a longitude, tá bom? Que também, como a latitude, é medida em graus, tá bom? Então, olha, a longitude já é o meridiano de Greenwich, que é a referência, tá bom? Olha só, pessoal, meridiano de Greenwich. Esse meridiano, ele é a referência dos meridianos, tá bom? E é representada a longitude, então a gente fala longitude ali de 0 grau até 180 graus, longitude oeste, ou longitude de 0 grau a 180, leste, tá bom? Então é assim que nós vamos descobrir um ponto na Terra, onde ele está localizado. Aí a Pro vai fazer aqui para vocês um mapa, o meu mapa mundi, tá bom? Mas eu não vou colocar continente nem nada, porque a Pro não tem esse poder, esse dom artístico que muitos de vocês têm. Mas vamos lá, vai dar certo, vocês já vão entender, tá bom? Então eu vou fazer aqui as minhas linhas paralelas. Vou fazer assim, ó. Aqui a linha do Equador, certo? Ela é 0 grau. E aqui é o norte, já sabem, sul, né? Norte e sul. E aí eu vou fazer meu mapa, ó. Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, opa, quase 90 graus ao norte, ó, 10, 20, vou fazendo com vocês aqui, tá bom? Para vocês entenderem, ó, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus, tá bom? Muito bem. E aí eu vou fazer aqui a partir do 0 grau também para o sul, né, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 graus. Por quê? Porque as minhas linhas paralelas, elas são contadas ali a partir do 0 grau, que é a linha do Equador. Tá bom? Tudo certo? Então vamos lá. Voltei aqui, muito bem. Agora eu tenho que fazer os meus meridianos, tá bom? E eu vou fazendo de 20 em 20, tá?
Então vai ficar bem maior aqui, mas a gente vai tentar, tá bom? Só para ter uma representação aí, acho que não dá para ver tudo, mas dá para ver um pouquinho. Só para a gente ter uma representação, tá? Então vamos lá. É de 0 a 180, tá bom? Mas a Pro vai fazer certinho de 0 a 180, só para vocês. Vamos lá. O meridiano, vamos colocar que ele tá aqui, ó. 0 grau, e aí vai 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aliás, não tá vindo de 20 em 20, né? 10, 0, 20, 40, 60, 70, opa, 60, 80, 100, 120, 140, 160 e 180. Gente, tá bem... Ó, vocês vão ver isso, ó, tá vendo? Tá bem coladinho, mas vai dar certo. E aí, isso aqui pro oeste, certo? E lá pro leste, vai de novo, ó, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, tá bom? Tá bem grudadinho pra gente conseguir fazer, tá? E aí aqui vem as linhas. Vamos lá. Vamos, Capro, não desistam de mim. Vamos lá. 120, 100, 80, 60, 40 e 20, tá bom? E aí a gente vai agora para o leste. Vamos lá. E aí vamos aumentar os paralelos aqui, tá? E vamos colocar esses meridianos para o leste, o hemisfério leste. Vamos lá. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. Vamos lá, gente. Agora acho que dá pra gente fazer, tá bom? Não tá bonito? Não tá. Mas o importante é vocês compreenderem. Olha só. Digamos que eu quero ver aqui o ponto. Esse é o ponto A. E eu vou colocar também o ponto B, aqui, ó. Olha, lembrando que esse daqui, ó, essa daqui eu vou até fazer aqui pra vocês verem, tá? Assim, ó, é a linha do Equador. E esse daqui é o meridiano, tá? Vamos lá, ponto A. Como que eu sei onde eu vou encontrar o ponto A e o ponto B? Vamos lá, Capro? Ponto A. Qual que é a latitude do ponto A? Lembrando que latitude ela é referenciada pelos paralelos, e é a partir da linha do Equador. Então, se é na horizontal, que é o paralelo, o meu ponto A está em qual número de latitude? Olha só, é paralelo, então é assim, na horizontal. Olha lá, 20 graus. Então, a minha latitude é 20 graus, tá? Ó, latitude aqui, ó, o número da latitude. Vou deixar assim. É o quê? Olha lá, 20 graus. É o quê? É norte ou é sul que está? Isso é norte, olha, porque está ao norte da linha do Equador, ó. Então é latitude 20, norte, tá bom? 20 graus norte. E o número da longitude? Vamos lá, Capro? Qual que é o número da longitude? Longitude ela é representada pelo meridiano e o principal é o de Greenwich. Então, se é meridiano, é na vertical, olha lá. Qual que é, a gente vê na parte de cima do mapa, tá? Qual que é aqui em graus, né? Que a Pro esqueceu de colocar os graus aqui, ó. Qual que é em graus a minha longitude? Olha lá o número. 60. Muito bem, então o número da longitude é 60 graus. É 60 a oeste ou leste? Isso é 60 o quê? A oeste, olha só, está a oeste do meridiano. Então é oeste. Vocês entenderam, pessoal? Não é fácil? Então esse é o ponto A. Vamos para o ponto B e a gente já finaliza. Qual que é o número da latitude do ponto B? Vamos lá? Latitude é paralelo. Olha lá o ponto B. Qual que é o número dele? Vamos ver? 10 graus.
Muito bem. 10 graus é o quê? A norte ou sul? Isso, 10 graus sul. Muito bem. Agora, qual que é o meu número da longitude? Que é medida em graus, a gente já sabe. Qual que é o número da longitude? Isso a gente vê pelo meridiano. A partir do meridiano de Greenwich. Qual que é a minha longitude? Vamos lá? Lá para cima. Olha só. 80. Olha 80 aqui. 80 graus, tá? 80 graus. Leste, oeste ou leste? Isso, 80 graus leste. Tá? É leste. Certo? Gente, vocês entenderam? Não é fácil. Então é isso. Aí nós descobrimos os nossos pontos específicos na Terra, um lugar, um endereço específico, tá bom, amores? Não ficou bonitinho, não ficou que a Pro não é essa artista, tá bom? Não é meu forte, é desenho, tá bom? Mas acho que deu para entender ali. Então no mapa, os graus dos paralelos, né? Lembrando que o principal é a linha do Equador, sempre fica ali do ladinho do mapa. E os graus dos meridianos sempre ficam na parte de cima do mapa, tá? Porque eles são na vertical, então vai, tá vendo? Vocês vão olhar para lá. Já os paralelos são na horizontal, então vocês olham os graus para lá, tá bom, gente? Certo? Então é isso, vencemos, tá bom? Faça um resuminho aí interativo que vocês já sabem que vocês adoram, que é para vocês fazerem, tá bom? Para ficar tudo bem fresquinho na cabeça de vocês para a atividade avaliativa. Meus amores, a Pro confia em vocês, confia na capacidade de vocês. Vocês são super capazes, super inteligentes. É só se esforçar, fazer a sua parte, que o resto, só sucesso. Super beijo. Até a próxima aula.